A paz do Senhor, povo de Deus. Olá, meus amados irmãos. Hoje eu quero abordar um assunto polêmico, um assunto muito difícil, né? E que muitos irmãos realmente eles ficam nessa especulação a respeito da mulher que Caim casou. E quem era aquela mulher que Caim casou? Da onde ela surgiu? De que povo ela veio? Se a princípio Deus criou só esse casal. Vamos aprender, mas antes de eu explicar esse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal se você não é inscrito e que você desse um like aí de gostei, porque se quando você dá esse like aí de gostei, dessa curtição, significa que o YouTube vai entender que você está gostando do meu vídeo, e aí o vídeo vai prosseguindo, o vídeo vai chegando, vai alcançando, a YouTube vai enviando meus vídeos para todas as pessoas, alcançar muitas pessoas aí que realmente tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Então, quando você dá essa curtição aí o YouTube entende que você gostou do meu vídeo. Então, eu preciso que você curta meu vídeo, compartilhe e também não se esqueça de se inscrever e compartilhar, tá certo? E Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Vamos para a Bíblia. No capítulo 4, veja que Deus disse assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e era pastor de ovelha. Bom, a princípio Deus criou esse casal, e esse casal, teve o primeiro filho chamado Caim e o segundo filho chamado Abel, que por final, no decorrer do texto a gente vai ver a inveja de Caim, e aí Caim oferece a sua oferta, e Abel oferece das suas primícias, e Deus recebe, aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. E Caim fica revoltado a ponto de se matar o próprio irmão. Quando Caim mata Abel, ele se torna fugitivo. Tá certo? E o texto de número 17, veja o que é que diz: e conheceu Caim a sua mulher. Conheceu Caim sua mulher. E ela concebeu, capítulo 4, verso 17. E concebeu e teve Enoque. Observe que esse Enoque aqui não é da linhagem de Sete, tá certo? Esse Enoque aqui é da linhagem de Caim. Existem dois Enoque da Bíblia. Pronto, vamos lá. E Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. O primeiro filho de Caim foi Enoque, se chama Enoque, tá certo? Bom, até aqui a gente está entendendo. Agora vamos, para a gente desenrolar esse rolo todinho aqui, a gente vai entender o capítulo 4, verso 2. E teve mais a seu irmão Abel. A Eva concebeu e teve Abel. Aí tem um ponto e uma vírgula, aí parece que aí tem um espaço de tempo, porque logo em diante vem assim o versículo, a sequência do versículo. E Abel foi pastor de ovelha. Ora, se ele era criança, ao nascer, criança, bebê, e agora o texto diz que ele já era pastor de ovelha. Então a gente vê que nesse ponto, nessa vírgula aí, há um espaço de tempo, que é a continuidade do texto. Tudo indica aqui que a gente vai entender agora. Vem que no capítulo 5 a gente vai entender quem era essa mulher que ele conheceu. Capítulo 5 do mesmo livro de Gênesis, verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Foram os seus dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. Depois que ele gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Bom, vamos entender agora da onde ele conheceu essa mulher. Existia povo na terra? Será que existia? O texto responde, vamos ver, capítulo 4, verso de número 14, diz assim: eis que hoje me lança da face da terra, Caim dizendo, Caim, porque tinha matado seu irmão, já estava fugitivo agora, da face da terra, e me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Ora, se só existia o casal, e por final os dois filhos, e de repente ele diz que todo aquele que me achar me matará, todo aquele que me achar, então existia gente na face da terra. Porque se não existisse, ele não dizia todo aquele que me achar. Quem é que vai achar ele se só existia o casal? Pronto, aqui já dá a entender de que já existia povo, e esse povo tudo indica aqui no capítulo 5 e o verso de número 4. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. E
me parece que Deus confirma o que Caim falou. Porque se não existisse, Deus na mesma hora repreendia Caim. Mas Deus, ele confirma. Veja que aquele versículo 15. E o Senhor, vírgula, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Qualquer que o achasse. Se não existia ninguém, então não precisava Deus dizer isso. Qualquer que achasse. Se só era esse casal que existia e por final morreu Abel. Mas só que a gente entende que existe um espaço de tempo. Eu não sei quanto tempo e quantos anos. Eu sei que a Bíblia responde à própria Bíblia. E tudo indica que Caim casou, não foi com a sua irmã, como já alguns dizem, né? Deve ter casado com uma das suas irmãs, mas eu acredito que ele casou com os parentes dele, ou prima, seja o que for, prima de primeiro grau, de segundo grau, mas que ele casou com um dos parentes deles. É o texto que diz, irmão, o texto que responde, porque já existia povoação, já existia muita gente já. Porque ele foi fugitivo do Senhor, e todo aquele que achasse ele, Deus deixou um sinal que não ferisse ele, não matasse ele. E Deus responde a pergunta dele, responde aquilo que Adão, ele estava perturbado, nervoso e com medo de que alguém achasse ele. Deus disse, vou deixar um sinal em você, para que ninguém toque em você, tá certo? Então, a Bíblia responde a própria Bíblia. Então, dá de entender agora, eu acredito agora que a sua mente abriu, a minha abriu. Se você não concorda, você vai comentar aí embaixo. Você vai deixar seu comentário, você vai deixar seu like também, tá certo? Porque não é obrigado você a aceitar esse argumento meu não. Mas se você realmente tem um argumento melhor, então pode comentar aí embaixo e dizer, não, irmão, não concordo, tá certo? Mas o texto diz, eu vou o que a Bíblia diz, eu não vou para o argumento de... Porque há muita especulação dessa mulher que Caim conheceu, era um demônio, era um espírito, enfim, não, isso aí a Bíblia não diz, que o texto responde, é isso, tá certo? Capítulo 5, verso 4, você viu que na face da terra já existia gente, porque o texto mostrou, ok? Deus abençoe, Deus continue abençoando a todos vocês, um forte abraço, fique todo na paz.